Fala galerinha, técnico Jefferson com vocês para mais um vídeo. E nesse vídeo, galera, a gente vai trazer um caso que a gente ainda não analisou. A gente recebeu o cliente hoje, né? E o cliente citou a seguinte falha: Jefferson, eu tô com um problema nesse smartphone, ó, que é esse smartphone aqui, que é um Moto G5 Plus, tá? Se eu não me engano, referência aí XT1683. Qual o caso desse aparelho, pessoal? O aparelho está sem funcionar o áudio, né? A gente vai ver se é um problema simples ou não, né? Pode ser um problema simples, pode ser um problema mais complexo, né? A gente não tem como ter certeza. Então o que é que eu falei para o cliente? A gente vai fazer uma análise, um primeiro diagnóstico para poder passar um orçamento. Muita gente tem dúvida em relação a esse tipo de gestão, digamos assim, né? Esse tipo de procedimento. Então, pessoal, a gente quer trazer um pouco mais desse procedimento mais básico, para vocês entenderem melhor como funciona por dentro da assistência técnica. Então, nesse caso, pessoal, já analisei o aparelho não liga, né? O aparelho está sem carga, passou muito tempo sem funcionar, e a gente quer fazer junto com vocês, né, o passo a passo e vocês acompanharem com a gente. Então, primeiro que a gente vai fazer? A gente vai fazer o aparelho ligar para poder a gente ver o funcionamento do aparelho. Ele disse que o aparelho não produz som. Então, basicamente, pode ser um defeito no alto-falante, né? Pode ser uma outra coisa, Jefferson? Pode ser uma outra coisa, pessoal. A gente não tem certeza até fazer uma análise mais detalhada. Então, é para isso que a gente está aqui. Então, vamos fazer uma análise. Acompanhe a gente nesse vídeo. Espero que gostem. Desde já peço para se inscrever no canal, deixar o like, o joinha, né, que ajuda bastante, e compartilhar com um amigo que tem alguma dúvida ou que está passando pelo mesmo problema com esse aparelho aqui. Então, bora para a bancada. Então, galerinha, o aparelho na bancada aqui. Qual a primeira coisa que a gente vai fazer, tá, pessoal? A gente vai colocar o aparelho para carregar e analisar os parâmetros aí direto no Power Z, tá? Vocês estão vendo aqui os números do Power Z, potência, corrente e tensão, tá? Essa tensão, lembrando que o Power Z, ele está conectado no meu carregador, então ele vai dar o protocolo de carga para ver se aciona o carregamento. Então o primeiro passo seria esse. A gente aqui utiliza um cabo V8, né? Aquele cabo com um modelinho mais antigo, tá? Que ainda é um Moto G5 Plus. Não despreza nunca o salário do cliente, tá? Sempre tem um valor sentimental também. Nem tudo é somente pelo valor material. Então, plugamos aqui e ele dá uma corrente de 500 mA, uma potência de 2.5, 2.4. Aparentemente, carregando, né? Mas pode ser que a gente não tenha carregamento por conta do tempo parado. Lembrando que o cliente falou que esse aparelho está parado há um bom tempo, então é importante a gente analisar esses fatores. Ah, Jefferson, posso deixar aqui por algum tempo? Pode deixar por algum tempo, tá, pessoal? Recebeu o aparelho dessa forma, não abre logo de cara. Deixa um tempo, vê se ele vai dar uma resposta, tá? Nesse caso, a gente já deixou esse aparelho algum tempo ali, carregando em outro carregador, e ele não apareceu em imagem. Então, o que que isso significa? Isso significa, pessoal, que o aparelho ele não está subindo carga suficiente, né? Ou que essa carga pode demorar muito tempo, talvez um dia ou um pouco mais de um dia, para poder ele voltar a ligar, tá? Então a gente não tem esse tempo todo para esperar, a gente tem que agilizar na bancada. Então a gente vai retirar do carregador, fazer uma desmontagem, tá? Em relação a esse aparelho, como é que funciona? A gente retira aqui a parte que vai o chip, né? As gavetinhas do chip. Ok, não tem chip. Faz uma separação aqui. Esse aparelho, pessoal, ele é um aparelho que é feita a desmontagem pela tela. Então, não dá apenas para a gente fazer o encaixe, né? A gente tava analisando aqui, pessoal. Achei que era de encaixe ainda. Mas esse modelo não é de encaixe. É um modelo que vai ter que ir para a separadora. Então, a gente vai levar o aparelho para a separadora, tá? Vai deixar alguns instantes na separadora e depois vai voltar para a bancada para poder fazer a desmontagem, para poder ter certeza o que se passa
nesse aparelho. Então vamos partir para a desmontagem. Separadora, por volta de 5 minutinhos e a gente volta para a bancada para fazer a separação, retirar o display para poder começar a trabalhar no aparelho, tá? Então, pessoal, já está com algum tempinho lá na separadora, já coloquei aqui minha luva, tá, para proteção contra a temperatura. É uma luva ESD, mas eu utilizo muito mais para quando a gente vai separar as telas, tá? Vou usar esta espátulazinha aqui, ó, uma espátulazinha feita com parte traseira da película, tá? Normalmente eu costumo fazer uma mais fininha, né? Que tem algumas mais fininhas. Então, em relação a isso, a gente pode economizar um pouco fazendo esse tipo de espátula. Também pode usar aquela parte do raio-x, né? É bem utilizado, tá, pessoal? Então, nem tudo a gente compra. Muita coisa a gente aproveita. Então, aparelho na bancada. Em relação ao aparelho, por onde abrir, sempre analisar a foto, tá? Eu tô deixando a foto aqui, ó, para vocês, nessa fotinha aqui, para vocês verem que o flex ele fica na parte superior aqui do aparelho. Então, torna bem importante você ver uma foto da tela para poder você não estar cortando flex aqui, né? Que se eu começar por cima, eu vou danificar a tela. Então, isso não é interessante. Verifica uma foto, como eu botei aqui, né? Então a gente começa pela parte inferior. Isso ajuda muito. Então vamos lá. Usar a ventosinha. Procura uma primeira entrada com certo cuidado. O aparelho já foi mexido, né? Essa luva está soltando bastante. Depois a gente dá uma limpada aqui na bancada. Ah, Jefferson, aqueceu e não deu conta? A gente vem com álcoolzinho aqui um pouco, né? Pouco álcool, tá, pessoal? Porque essa tela é uma tela LCD. O que tem a ver, Jefferson? Que a tela LCD ela vai penetrar álcool, então isso não é interessante. Então a gente usa pouquinho. Achou uma brecha, pessoal? Nosso serviço já começa a facilitar, porque tendo uma brechinha, ó, a espátula plástica ela entra com facilidade. Então a gente bota um pouquinho de álcool, bem pouco, tá? Somente para poder fazer a quebra das partículas da cola. Isso tudo para fazer um diagnóstico, tá, pessoal? Então aqui eu tenho que fazer uma ativação no aparelho. Já um aparelho um pouco mais antigo, que dava bem mais trabalho. Então, pra vocês entenderem um pouco o trabalho, como é minucioso. Não entra muito com a película. Você vê que eu não estou entrando com ela, né? Até eu ter certeza que ela vai estar por baixo do display. Eu já consigo ver o display, só que nesse caso aqui eu ainda não tenho acesso à parte inferior do display completamente, ó. Deixa eu ver nesse caso, tá? Acho que agora sim. Caso você manche o display com cola ou com algo do tipo, você vai ter que resolver esse problema, tá, pessoal? Nesse tipo de display aqui mais antigo, era bem comum. Ó, bem por aqui a gente vai ter um outro flex, então a gente não se adianta muito, que é o flex de conexão. Tá, ó. Beleza, eu vou vir até esse pedaço aqui, vou levantar mais e vou começar a retirar aqui em cima, tá? Com cuidado, não entra muito também com espátula para evitar problema. Ó, nesse nível a gente já consegue ter uma visão melhor aqui e facilita um pouco o serviço. Ó, beleza? O flex ele é desse lado, né? Então a gente vai ter que levantar o display fazendo esse movimento. Aqui nesta altura você já consegue visualizar a cola. Lembrando que esse aparelho aqui já foi aberto. Ó, a gente percebe pela cola utilizada, né? Pelo display que não é mais o original. Então provavelmente eu tive uma substituição do display. Agora a gente vai fazer uma pequena limpeza aqui, que a luva sujou bastante, né? E
Eu gosto de trabalhar com a bancada bem limpinha, tá, pessoal? Isso é uma questão pessoal. Então eu vou fazer uma limpeza aqui e a gente volta para fazer desparafusar o aparelho, né? Vamos guardar essa espátula por enquanto. Uso um pincel mesmo. Então, perfeito. Bem melhor. Tá soltando bastante, é porque essa luva é um pouco velhinha já, pessoal. A gente vai retirar isso aqui. Pelo que eu analisei, pessoal, visualmente, ele aparentemente foi trocado o conector de carga também. Então já é um aparelho que foi feito algumas alterações, tá? Então, se foi feito algumas alterações, é bastante importante analisar com cuidado, que pode ter defeito causado pelo próprio técnico. Então, é interessante, né? Ir com calma e analisar bem. E existe essa possibilidade, tá, pessoal? Beleza, acredito que foram retirados todos. Não, falta um aqui. Mais um parafusinho aqui. E nesse modelo, galera, a gente tem que primeiro retirar essa blindagem aqui, ó, para poder remover a tela. É um dos modelos mais chatinhos que a gente tem, ó. Ainda tem um parafuso aqui por baixo da digital. É um dos modelos mais chatinhos de abrir, né? Bom que eu peguei um aparelho bem complexo para poder você dar o diagnóstico. Isso ajuda também na hora de vocês verem uma certa dificuldade. Ah, Jéssica, mas eu queria ver uma coisa fácil. Mas nem tudo é fácil, pessoal. Então, se você aprender com o difícil, o fácil se torna ainda mais fácil. Então, isso é importante. Tem um outro parafuso aqui, que acabei não vendo. Sempre fica, pessoal, um parafusinho que a gente não vê. 1, 2, 3. É chato mesmo, cuidado, não tá danificando nada. Lembrando que esse cabo flex, ele tem uma rebarba aqui, então preferencialmente a gente tem que começar por este lado, que ainda torna um pouco mais difícil a retirada, na minha opinião, tá? Muito cuidado com os flex, como tem muita cola, dificulta também a retirada dessa blindagem grande aqui. Ó, então agora temos acesso. A gente vai fazer a remoção primeiramente do conector da bateria. Ok, desconectamos a bateria e sim, a gente vem desconectar a tela, que é o mais ruim de trabalhar nesse caso. Removemos a tela e essa blindagem. Então temos 3 partes do aparelho. Jefferson, e agora? Desmontei o aparelho por completo. O que eu faço? Vamos verificar primeiro tensão da bateria, tá? Verificou a tensão da bateria, a gente sabe se precisa fazer
uma ativação ou se esse aparelho já não está carregando a bateria como deveria. Também é um porém que tem que ser analisado. Então, vamos ver a tensão que existe na bateria. Vamos usar o nosso multímetro. Multímetro, tá? Ferramenta utilizada para poder a gente verificar essa tensão da bateria. Vou colocar aqui na nossa bancada, na escala de tensão. Coloquei tensão, vamos tirar aqui a tela para ter espaço, vamos tirar a blindagem, tem mais espaço aqui. E a gente vai no conector da bateria, tá, pessoal? Diretamente no conector, polo positivo, polo negativo, 3.93, né? Então, o que isso indica? Carga, tá? Então, se a gente tem entre 3,8 e 4.2, a gente tem uma bateria que era para estar ligando o dispositivo. Então isso daí já é possivelmente um problema. Qual o problema, Jefferson? Pode ser que o aparelho não esteja ligando mais, né? Então vamos fazer uma pré-análise aqui. Vamos fazer o primeiro teste. O botão Power está funcionando. Vamos ver se o botão Power está funcionando. Escala de bip. Quando toca bipa. Coloquei nos dois polos, aperto o botão. Quando aperto o botão tem que bipar. Então beleza, botão funcional, tá? Então botão testado também. Ok. Teste de consumo na fonte de bancada, né? Para poder verificar se temos defeito na placa-mãe. Como é feito? Colocar a fonte de bancada em 4 volts. A terra. Deixa eu ver aqui se dá para mim aterrar ou se eu vou utilizar. Também vou desligar isso aqui. Essa digitalzinha. Vou estar colocando nas ponteiras do multímetro para facilitar. Só para facilitar, tá, pessoal? Polo negativo, polo positivo. A gente vai colocar 4 volts, 2 amperes. Polo positivo de acordo com a bateria, tá? Vou mostrar para vocês aqui melhor. Polo positivo de acordo com a bateria, o polo deste lado, digamos ser o lado esquerdo, né? Então, dessa forma, o negativo pode ir aqui na carcaça, tá, pessoal? Já tem tensão injetada, vamos ver se tem consumo. Beleza, consumo zerado. Ok. Então, segurei aqui. Vou tentar fazer a placa ligar de acordo com a fonte. Vamos ver se vai passar os 200. Então, comportamento aqui na placa-mãe, pessoal, vou estar mostrando para vocês. No PowerZ, eu acredito que no PowerZ fique mais fácil, tá? Só preparar aqui para mostrar para vocês no PowerZ o comportamento. Então, pessoal, eu fiz a ligação agora, se vocês notarem, eu mudei a garrinha aqui, né? E aqui em cima a gente tem a medição, ó, do PowerZ, que a fonte está ligada no PowerZ. Então, esses 4 volts aqui, ó, vocês estão vendo em amarelo, é os 4 volts da fonte. Vamos lá, vou conectar aqui, ó. Ó, mas agora está segurando. Ó, vamos tentar ligar e observem o azulzinho aqui, que é a corrente, tá? Opa, tô botão certo. Sim. Beleza. Ó, vai até 100 mA, 90 mA, chegou a 200, ó.
400, opa. Vamos de novo. Zerou, tá? Vamos lá de novo. 400, 900. Tô segurando, ó. Reiniciou. O que significa isso, Jefferson? Vocês viram que foi até 900, né? E o aparelho não startou de forma alguma. O que você chega a um diagnóstico nesse caso, tá? Então, pessoal, a gente tem um caso de defeito na placa-mãe. O que aconteceu? O cliente pegou o aparelho não funcionava o áudio, né? Foi mexido aqui no conector de carga. Fuçaram aqui no conector de carga, então. Você tem um aparelho que já foi mexido por outras pessoas. O áudio não funcionava, o cliente guardou o aparelho, né? Então, existe a possibilidade da placa-mãe estar com defeito no setor de áudio. Uma coisa é certa, a gente tem um defeito na placa-mãe, tá? A gente está só tentando entender como isso ocorreu, né? E passar para o cliente a melhor informação possível. Então, juntos, a gente está tentando compreender. Provavelmente, ele tinha esse defeito no áudio, já chegou a mandar fazer a troca do conector e a troca da tela, ou comprou dessa forma, né? Então, consequentemente, o aparelho foi guardado por um tempo e ele acabou que danificou mais com o passar do tempo, chegando a não ligar mais. Então, isso é a previsão que a gente tem. Agora, aqui vai ter que ser feito um reparo na placa-mãe do aparelho, vai ter que ser feito um reparo. Então, até aqui, a gente consegue constatar, apesar de ter aquele trabalho, desmontar o aparelho, fazer medição de bateria, fazer a verificação do botão power, verificar a placa-mãe se a placa-mãe chega a ligar, mesmo sem a bateria diretamente na fonte. Esse aparelho, Jefferson, é um aparelho que liga na fonte sem precisar burlar algum setor? Sim, pessoal. Esse aparelho é um aparelho que liga na fonte sem precisar burlar nada. Conecta a fonte e ele já é para ligar normalmente. Então, a gente tem sim um problema na placa. E dessa forma a gente vai passar um orçamento de reparo em placa, né? Se o cliente aceitar o reparo, a gente pode fazer uma análise mais a fundo. Então, até aqui a gente veio para trazer esse diagnóstico, né? Para vocês entenderem melhor como funciona um diagnóstico na assistência técnica. Então, em alguns casos, né? Esse caso é um caso bem específico, pessoal, porque não é todos os casos que precisa desmontar o aparelho, não é todos os casos que precisa perder todo esse tempo para poder dar um diagnóstico. Então, é algo aí a ser analisado sempre, né? Porque, tipo assim, você pega um aparelho desse que toma mais tempo, pode cobrar nesse caso? Pode cobrar, tá, pessoal? Não é algo que eu faço na minha assistência técnica, mas vocês podem estar fazendo caso vocês queiram, né? Lembrando que a maioria da concorrência não cobra por isso. Então, se você tem habilidade suficiente para desmontar rápido, né, e montar caso o cliente não aceite, então eu aconselho, dependendo aí da sua região, né? Se na região tem o costume de cobrar diagnóstico, cobra o diagnóstico. Então, espero que gostem do vídeo, pessoal. É um vídeo somente para vocês entenderem um pouco o processo, né? Acredito que ficou bem interessante e acredito que vocês vão gostar e tirar algumas dúvidas, né? Então, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha com um amigo que está precisando entender um pouco melhor sobre o assunto. Então, valeu, galera. Até a próxima.